Você acreditaria se alguém dissesse que sabe o dia exato em que uma tragédia vai acontecer? E se essa pessoa morasse isolada no alto de um morro, longe da cidade, e dissesse que o rio vai sangrar, que o fogo vai subir e que as crianças precisam ser protegidas? Parece cena de filme, não é? Mas e se eu te dissesse que isso realmente aconteceu? Hoje você vai conhecer a história de seu Jeremias, um homem simples do interior, que viveu entre a mata e o mistério. Um vidente que previu desastres com precisão assustadora. E foi ignorado até o último dia em que foi visto. Uma história real, narrada por quem viu, ouviu e sobreviveu. Prepare-se, porque essa não é só uma história sobre previsões e tragédias. É sobre como o medo pode calar a verdade, como a ignorância pode custar vidas, e como às vezes o destino sussurra, mas poucos têm coragem de escutar. Nos próximos minutos você vai mergulhar em uma narrativa sombria e fascinante, com relatos reais sobre as visões de Jeremias, os eventos que marcaram a cidade e o mistério do seu desaparecimento. Você vai entender como tudo começou, porque ninguém acreditava nele, e o que realmente aconteceu no dia em que ele sumiu, deixando apenas um bilhete. E mais, ao final deste vídeo você vai se perguntar: será que existe alguém assim por perto de você? Se você gosta de histórias reais que parecem lendas, mas que deixaram rastros, marcas e cicatrizes profundas em quem viveu para contar, então este vídeo é para você. Aliás, antes de seguir, um aviso. Essa história contém detalhes que podem ser perturbadores. Então prepare o ambiente, coloque o fone de ouvido e mantenha os olhos bem abertos, porque esta é a história de um homem esquecido pelo tempo, mas lembrado toda vez que o trovão cai sobre aquele vilarejo. O nome dele? Jeremias. O homem que sonhava com a morte antes que ela chegasse. Jeremias nunca foi um homem de muitas palavras. Vivia recluso, numa casinha de barro no alto de um morro, cercado por mata fechada e trilhas que só quem nasceu ali sabia caminhar. Seu rosto era marcado pelo tempo e pelo silêncio, barba longa, olhos fundos, e um jeito de olhar que fazia até os mais bravos baixarem a cabeça. Para a maioria dos moradores do vilarejo, ele era só mais um dos encantados da serra, como chamavam os poucos que escolhiam viver isolados. Mas quem morava perto sabia. Jeremias era diferente. Os primeiros sinais começaram discretos. Ele acordava no meio da madrugada, gritando nomes que ninguém conhecia. Nomes que, poucas horas depois, apareciam no rádio da cidade, lidos em tom de lamento. Vítimas de acidentes, afogamentos, quedas, deslizamentos. A coincidência virou comentário. Depois virou medo. As pessoas começaram a evitá-lo. Diziam que ele atraía coisa ruim, mas o que ninguém queria admitir era que ele previa, e previa com precisão. Foi aí que começaram os relatos mais estranhos. Jeremias passou a falar em público, mas só quando o espírito do aviso vinha até ele, como ele mesmo dizia. Nessas horas, era como se uma força maior tomasse conta. Ele ficava parado, olhos fixos no chão, e falava frases soltas, quase como enigmas. Uma dessas frases mudou tudo. A torre vai cair. Vai ser durante o canto. Saiam enquanto é tempo. Era sobre a pequena igreja do povoado. No domingo seguinte, durante a missa, a torre desabou com o peso das chuvas acumuladas. 3 mortos. Entre eles, uma criança. A cidade ficou em choque, mas em vez de procurarem Jeremias para entender, culparam-no. Disseram que ele tinha amaldiçoado o templo, que ele sabia demais. E quando alguém sabe demais, vira ameaça. Foi nesse ponto que a história ganhou contornos mais sombrios. Jeremias passou de vidente a persona non grata. Pessoas que antes pediam conselhos passaram a atravessar a rua ao vê-lo. Algumas, mais supersticiosas, diziam que ele tinha pacto. Outras que era um bruxo que trazia tragédia por onde passava. A verdade? Ninguém sabia, mas todos sentiam algo estranho quando estavam perto dele. Mesmo assim, ele continuava. Mesmo sendo temido, Jeremias falava quando precisava.
E em quase todas as vezes, algo acontecia logo depois. O que ele tinha, ninguém entendia. Mas ignorar também não parecia seguro. A cidade vivia em contradição. Queria distância dele, mas temia o que poderia acontecer se deixasse de escutá-lo. Era esse o dilema: ouvir o aviso e ser chamado de louco, ou fingir que nada foi dito e pagar o preço. E assim Jeremias se tornou parte do folclore vivo da região, uma mistura de santo, profeta e maldição. Mas o que ninguém sabia é que o pior ainda estava por vir. Depois da tragédia na igreja, Jeremias ficou ainda mais recluso. Não desceu mais ao povoado. Quem quisesse vê-lo tinha que subir o morro, e poucos tinham coragem. Mas os avisos continuaram. A diferença é que agora ele os deixava por escrito. Pequenos bilhetes enterrados aos pés de árvores, deixados nas portas das casas, presos em galhos, quase como sinais secretos. A caligrafia era firme, mas enigmática. As mensagens, sempre curtas, sempre inquietantes. Não atravesse a ponte depois do terceiro trovão. O menino do boné vermelho precisa ficar em casa na quinta. A água virá primeiro. Depois o fogo. Para alguns aquilo era loucura. Para outros um chamado. Mas ninguém sabia o que fazer com essas previsões. Deveriam agir? Ignorar? Avisar as autoridades? Ninguém queria assumir a responsabilidade. Porque se acreditassem, e fosse mentira, seriam os tolos. Mas se ignorassem, e fosse verdade, seriam os culpados. O dilema da cidade se agravava a cada nova mensagem. Foi nesse momento que começaram a surgir padrões. Pessoas começaram a juntar os bilhetes, compará-los, buscar sentido. E pouco a pouco, formou-se uma verdade incômoda. Jeremias não fazia previsões aleatórias, ele deixava alertas, sequências, pequenos pedaços de algo maior. E para quem prestava atenção, a sensação era clara. Ele estava tentando evitar algo. Algo grande, uma espécie de catástrofe final. E foi então que o bilhete mais perturbador apareceu. O bilhete dizia: o rio vai sangrar. O fogo vai subir. Protejam as crianças. Foi encontrado preso à porta da escola do povoado, com um espinho de laranjeira atravessando o papel. A diretora achou que era uma brincadeira de mau gosto. Rasgou o bilhete, jogou no lixo e seguiu com o dia. Mas 3 dias depois, o céu desabou. Choveu sem parar por 26 horas. O rio transbordou como nunca antes. A água lamacenta invadiu casas, arrastou carros, encobriu pontes. Famílias inteiras ficaram ilhadas. Algumas desapareceram. E então, no meio do caos da enchente, houve uma explosão. O depósito de gás da cidade, que ficava logo abaixo da colina onde Jeremias morava, pegou fogo. As chamas tomaram o céu. O fogo literalmente subiu e ficou por horas queimando tudo ao redor. O que a água não levou, o fogo consumiu. E as crianças? A escola foi evacuada minutos antes de a água chegar à porta. Uma funcionária que havia lido o bilhete antes que fosse rasgado ficou inquieta o dia todo. No fim da tarde, sem explicação, decidiu que as crianças precisavam ir embora mais cedo. E isso salvou todas elas. A profecia se confirmou. A cidade ficou em choque. A tragédia estampou jornais regionais, mas o nome de Jeremias não apareceu em lugar nenhum. Oficialmente ele não existia mais. E talvez fosse melhor assim. Mas para alguns, aquela foi a gota d'água. Um pequeno grupo se formou. Eles queriam entender quem era aquele homem, de onde vinham suas visões, como ele sabia tanto e por que ninguém o ouvia. Foi assim que nasceu o que muitos chamam até hoje de A Vigília, um grupo de 3 moradores, um aposentado, um professor e uma parteira, começou a se reunir toda semana para reler os bilhetes antigos, comparar com os acontecimentos e tentar decifrar as mensagens. Eles conseguiram resgatar mais de 30 recados que haviam sido ignorados ao longo dos anos. Muitos pareciam absurdos, mas ao lado dos jornais e relatos da comunidade, começaram a revelar algo inquietante. Todas as previsões estavam corretas. Acidentes, doenças, mortes,
enchentes, quedas de árvores. Tudo tinha sido anunciado, de forma cifrada ou direta. Jeremias nunca errou. Nunca. Isso levantou a maior das perguntas: se ele sabia, como sabia? Foi nesse ponto que os relatos sobre os sonhos voltaram à tona. Algumas pessoas mais antigas lembravam que Jeremias, ainda jovem, costumava correr até a delegacia para avisar que algo ruim ia acontecer. Mas como ninguém levava a sério, ele parou de avisar e começou a anotar. E então veio o detalhe mais estranho. A parteira do grupo, Dona Noêmia, disse que Jeremias sempre dizia a mesma coisa. O espírito do aviso vem à noite. Ele me mostra tudo. Mas não posso mudar o destino, só avisar. Essa frase ficou gravada. Só avisar. Era como se ele carregasse uma maldição. Enxergar o que estava por vir, mas ser incapaz de impedir. A não ser que alguém acreditasse. E quase ninguém acreditava. A essa altura, a figura de Jeremias já era uma lenda viva, ou morta. Ninguém sabia ao certo, mas o grupo da vigília queria mais. E decidiu subir até sua casa, ou o que restava dela, em busca de pistas. A trilha era estreita, tomada por mato e raízes. Poucos se aventuravam até lá desde o desaparecimento de Jeremias, mas a curiosidade, e talvez a culpa, empurrava os passos da vigília morro acima. A casa estava em ruínas, paredes de barro rachadas, telhado desabando, móveis comidos pelo tempo. Mas havia algo que resistia. Um altar de madeira, coberto por um pano bordado à mão com figuras estranhas. Espirais, olhos, cruzes invertidas. No centro, uma vela que incrivelmente parecia ter sido acesa recentemente. Dona Noêmia ajoelhou-se. Tocou o altar com reverência e disse: "Ele ainda está aqui?" O professor, cético, tirou fotos de tudo. O aposentado encontrou um velho caderno, com capa de couro, escondido sob o assoalho parcialmente queimado. As páginas estavam manchadas, mas legíveis. Eram os registros de Jeremias. Datas, nomes, desenhos, códigos, símbolos, anotações feitas à mão com caligrafia cuidadosa, quase ritualística. Em uma das páginas lia-se: "Vejo o menino com olhos de vidro. O caminhão vai tombar na curva. A mãe chora antes da notícia chegar. Folhearam mais. Árvores choram no cemitério. A terra vai engolir o que não foi perdoado. E então, dia de festa. Fogos no céu. Sangue na praça." Essa última os gelou. Era a descrição precisa de um episódio que ocorrera no aniversário da cidade anos antes. Uma briga generalizada durante o show principal, que terminou com 2 mortos e vários feridos. Jeremias havia previsto tudo, até os fogos. O professor tentou racionalizar. Coincidência, interpretação subjetiva. Mas, no fundo, algo havia mudado nele. O que mais estava ali? Num envelope amarelado, encontraram uma carta nunca enviada. Estava endereçada a um jornalista da capital. Jeremias relatava que precisava ajuda para tornar públicas suas visões. Dizia que ninguém mais acreditava, mas ele continuava vendo. E terminava com: "Se essa carta chegou até você, é porque minha missão chegou ao fim. Mas cuidado. O próximo aviso será o último." Eles se entreolharam em silêncio. Na última página do caderno, datada pouco antes do desaparecimento, uma frase solitária: "Depois do fogo, o silêncio vai gritar. Quem ouvir, saberá o que fazer." Era o fim, ou o começo. A vigília desceu, o morro com o caderno nas mãos, sem saber o que fazer com tudo aquilo. Contar para o povoado, entregar às autoridades, ignorar, como todos sempre fizeram. Decidiram guardar, preservar, esperar. Mas a história não termina aí. Meses depois surgiram novos relatos. Pessoas que diziam ouvir sussurros no alto da trilha, passos na mata, vozes que chamavam pelo nome, exatamente como Jeremias dizia, que acontecia em seus sonhos.
Um jovem pescador contou que ouviu seu nome 3 vezes enquanto limpava redes no rio. Assustado, voltou para casa. Na manhã seguinte, a ponte onde pescava desabou. Outro homem disse que viu uma figura com olhos brilhando na beira da estrada, na mesma curva onde um caminhão tombaria horas depois. E mais uma vez, a frase de Jeremias ecoava: "Não posso mudar o destino, só avisar." O povoado, antes incrédulo, começou a lembrar, a respeitar. Alguns, até a temer. Hoje, a trilha que leva até a casa é evitada. Mas a lenda, essa desceu o morro e se espalhou, e quem ouve não esquece. Há histórias que atravessam o tempo, não porque são belas, mas porque carregam um aviso. A de Jeremias é uma dessas. Ele não queria fama, não buscava atenção, só queria ser ouvido. Queria avisar antes que fosse tarde. Mas o mundo muitas vezes prefere ignorar o estranho, o incompreendido, até que o desastre nos obrigue a escutar. E você, se alguém lhe dissesse hoje que algo terrível vai acontecer, você ouviria ou daria risada, chamaria de louco e seguiria seu caminho? A verdade é que o destino sempre fala, em sonhos, presságios, intuições, mas poucos escutam, e menos ainda acreditam. Se você algum dia ouvir seu nome na noite silenciosa, pare, respire fundo e ouça com o coração. Pode ser só o vento, mas também pode ser Jeremias. E se for, talvez ainda dê tempo.